Bom dia, aqui do canal Tudo Sem Mente, meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje de mensagem canalizada. Hoje seria o dia de carta de amor, mas me veio muito forte de fazer mensagem canalizada. Eu separei alguns decks aqui. Vamos ver o que sai aqui nessa mesa, sobre as energias, né? Antes, queria trazer para vocês uma mensagem de um vídeo que eu assisti de uma professora e escritora chamada Laura M. Pires. Eu vou deixar o endereço dela aqui, do Instagram, na descrição. E ela fala o seguinte: meu ex me bloqueou em tudo, mas eu ainda queria ter mais uma chance de falar algo. Ela deixou uma caixinha aberta e as pessoas vão colocando informações, né? E aí, com essa pergunta, me veio várias coisas na cabeça de dividir com vocês aqui, de situações que a gente aprende e que a gente não passa mais, né? Existem encerramentos que não dão chance de a gente dizer tudo, de a gente poder esclarecer as coisas. Quando o outro deixa claro que não quer mais contato, né? Quando essa pessoa fecha as portas, né? E aí a pergunta que a gente deve se fazer é: o que eu acho que eu falando para o outro, o cenário pode mudar? O que disso que pode ser dito pode mudar o que está acontecendo agora entre a gente? E aí o entendimento que a gente tem sobre isso é que existem situações que eu não tenho o menor poder de mudar o pensamento do outro. O que eu tenho é de me colocar em dinâmicas melhores, onde o outro me valoriza e me quer por perto. Quando o outro fecha a porta, me bloqueia de tudo, não me cabe querer explicar nada porque o outro não quer ouvir. E aí, quando eu insisto, eu estou deixando de colocar energia nas minhas coisas, na minha vida, né, em mim, nos meus projetos, ou até se eu quiser construir outras relações, para colocar numa pessoa que não está disposta a me ouvir, a entender o que ouve, né? E aí vamos imaginar que se esse caso, né, de amor, essa relação foi encerrada por culpa nossa, né? Como é que eu posso entender, né, o outro fechando as portas quer me dizer que ele não quer ouvir, não quer ouvir nem as minhas desculpas. O outro não está aberto a essa possibilidade, né? Então eu tenho que seguir. O que me cabe apenas é seguir, com a lição que aquilo que aconteceu, aquilo que eu fiz, que eu causei, por exemplo, se foi culpa minha, que eu não quero mais repetir. E aí, quando eu entendo que qualquer possibilidade de mudança está em mim e não no outro, eu deixo de ficar insistindo em portas que estão fechadas, porque eu aprendi que as portas fechadas não são minhas. E aí a gente pensa assim: tudo que eu vivo aqui tem a ver com a minha jornada, tem a ver com eu transferir minha energia e a mudança, qualquer possibilidade, para mim, que é o que eu posso realmente transmutar, né? Daquilo que não se quer mais ser vivido, porque eu sei que eu aprendi a lição e agora eu sou merecedor de tudo aquilo, né, que eu imagino ser o amor, né, de abundância, de carinho, de reciprocidade, deixando para trás se os erros foram cometidos por mim e deixando para trás se o outro não quiser mais, né, conversar nem a respeito para a gente fazer um encerramento, né? E aí esse encerramento, quando ele é conosco, eu posso escrever uma carta e depois queimar, né? Eu posso mandar um áudio para mim, eu posso escrever num bloco de notas só para desabafar. Existem situações terapêuticas, inclusive, que a gente pode fazer para encerrar ciclos quando o outro não dá a chance de a gente encerrar com o outro, né? Então isso fica uma lição muito grande de a gente perceber que se eu tenho a minha energia, ela pode ser canalizada para aquilo que eu acho que vai mudar, que vai trazer uma melhora. E se o outro não quer isso, se o outro não quer saber, né, se encerrou para o outro qualquer possibilidade de eu virar essa energia para mim mesma, né, para as minhas coisas, para aquilo que eu quero construir no futuro e deixar com que o outro viva a sua própria vida, sabendo que se o outro errou e não quer encerrar, não é culpa minha, é escolha do outro. Ou se o erro foi meu, o outro não quer ouvir o que eu tenho para poder explicar, para poder me desculpar às vezes, se foi um erro de verdade, não tenho que ser falado, explicado, mas só de pedir desculpa, eu também não tenho o que fazer. Então aqui, qualquer que seja das opções, quando eu enxergo que a porta está fechada, eu preciso seguir a minha vida. Eu preciso, vamos dizer assim, virar essa energia toda para mim, tirar essa energia do outro, que eu não tenho qualquer possibilidade de mudança, tá bom? Eu vou deixar aqui essa mensagem para vocês de início e vou deixar as informações da Laura aqui embaixo. Ela fala de uma forma mais completa, mas eu tive esse insight e quis compartilhá-los com vocês, tá bom? Eu vou começar aqui com o tarô místico, momentos místicos. Vou tirar 3 cartas e vou começar... eu vou tirar todas as cartas para depois falar, porque assim quem não quiser ver a tirada das cartas pode ir direto para a mensagem, tá bom? Eu vou falar como se a pessoa amada estivesse falando aqui. A Casa das Flores. Carta número
36. Aqui, a chave perfeita, carta número 29. A carta número 32, falando para tocar o céu. Vou tirar mais 3 cartas aqui. Aqui falando sobre ansiedade. Aqui falando sobre a porta da cura e da felicidade. E aqui falando sobre escolhendo o caminho, né? Seguindo pelo caminho, trilhando esse caminho. Vou tirar aqui do Tarô Vidente da Luz mais 3 cartas. Aqui saíram 2, a carta Pajem de Espadas, 6 de Espadas, a carta As de Ouros e no fundo do deck a carta 4 de Copas. Vou tirar mais 3 cartas aqui do Lenormand. Tirar 3 cartas. A carta da Foice. Essa carta tem saído de forma recorrente nas leituras. A carta da Torre. E a carta dos Peixes. No fundo do deck, a carta da Raposa. Aqui eu vou tirar um conselho final. Saiu a carta da Liberdade. Mais uma do Tarô do Osho, da Transformação. A carta Não Mente. Sobre não mentir. Vamos lá. Você já ouviu a expressão de que tudo que a gente foge acaba crescendo mais do que a gente gostaria? Sabe quando a gente vai deixando as emoções abafadas e quando a gente olha para elas, elas estão tomando conta de tudo? E é assim que eu me sinto em relação a você. Abafar esse sentimento, silenciar tudo que eu gostaria de ter vivido, parece que está tomando conta de tudo. Eu tenho perdido o controle. Eu sei há muito tempo que a chave para abrir esse meu coração gelado é me comunicar. É falar aquilo que está dentro, que por tanto tempo eu escondi, por tanto tempo eu guardei. A vontade era de colocar tudo num lugar trancado e nunca mais acessar. Mas eu preciso encarar isso e falar sobre isso, que vai me trazer uma libertação. Durante todo esse tempo, os pensamentos estavam lá em você. Tem até uma música assim, né? Os pensamentos estavam lá em você. Por mais que eu fugisse, por mais que eu tentasse me distrair, por mais que eu focasse no trabalho, você estava lá, tomando o meu pensamento, me fantasiando, né? Me fazendo imaginar fantasias de como seria essa vida ao seu lado, de como seria quando tudo isso estivesse claro pra gente e toda a nuvem, todo o mau tempo tivesse passado entre nós. E esses pensamentos, eles me causaram muita ansiedade.
Esses pensamentos me deixaram por muito tempo de uma forma ansiosa, sem saber o que fazer. Eu pensei nisso muitas e muitas vezes. Se você tem alguma ideia, multiplique isso por 3. Eu pensei muito sobre isso, sobre nós, sobre tudo o que tinha acontecido. E cada vez que eu pensava, eu sabia que passar por essa porta ia me levar a um destino feliz. Mas eu não estava acostumado com essa felicidade. Eu estava acostumado com levar relações nas costas, focar em ajudar as pessoas que estavam ali ao meu redor. Eu fazia tudo para fugir da minha própria felicidade. E ela estava logo ali. Assim que eu passasse por esse portal, eu sabia que eu iria alcançar essa felicidade, essa vida que eu tanto busquei. E aí eu tenho trabalhado durante muito tempo em atravessar esse portão, começar essa jornada, começar esse caminho, a trilhar esse caminho na direção da vida que eu quero e sei que eu mereço viver, deixando para trás tudo aquilo que não faz sentido, que pesa, que angustia, que trava, sabe, a minha jornada, os meus passos. E nesse caminho, né, de tantas coisas que essa relação de alguma forma construiu, eu sei e você sabe que já existem raízes profundas sobre isso e que mesmo que eu tenha tentado fugir, ela estava lá, crescendo e ficando mais forte a cada dia. E os pensamentos, todos esses que eu te falei, um deles é entregar para você esse amor, esse algo que eu sei que vai trazer prosperidade para mim e para você, que vai desbloquear muita coisa na nossa vida. E por mais que eu tenha fugido, esse amor, esse sentimento criou raízes. E agora as informações estão todas aqui. Eu juntei tudo que eu precisava entender, compreender, para falar com você, para conversar sobre isso. E apesar de me sentir vulnerável, numa corda bamba, como se eu fosse despencar somente por estar vulnerável, eu quero trazer para você essas informações. Eu quero comunicar aquilo que está no meu coração. E a espiritualidade está me guiando nesses passos. Está me fazendo deixar para trás tudo aquilo que não serve e ir na direção daquilo que faz o meu coração, sabe, bater forte, que traz aquela sensação de quentinho na alma. E eu sei que eu preciso, né, fazer essa grande viagem, essa grande jornada em busca daquilo que é melhor para mim, em busca daquilo que eu realmente quero e mereço viver. Eu me sinto assim, uma pessoa entediada, que não vê graça em nada, eu não vejo graça em ninguém, e apesar das possibilidades que sempre aparecem, eu fico assim, de uma forma desgostosa, sem sentir graça na comida, nos programas, no lazer. E o que me traz, de alguma forma, contentamento nesse momento é pensar como eu poderia fazer tudo isso, como poderia transformar todo esse cenário que a gente vive hoje. E eu sei que parte desse caminho significa tirar tudo aquilo que me distrai, tudo aquilo que me consome o tempo. E o tempo eu sei que hoje é algo precioso. E em vez de eu usar ele para continuar a seguir um caminho que não me traz felicidade, eu sei que vale a pena desconstruir tudo aquilo que hoje eu tenho certeza porque não me levou a caminho algum. Reconstrução significa hoje para mim tirar pessoas, situações que têm me atrapalhado, que têm me feito eu me atrasar para o meu propósito, para a minha vida, para a vida que eu sei que eu quero ter ao seu lado. Eu tenho lido conversas antigas. Quando eu consigo ficar fuçando na internet, eu fico tentando descobrir alguma coisa sobre você. Só de longe, porque eu não tenho coragem ainda de falar sobre isso pessoalmente. Sobre o quanto eu fingi que não me importava, mas eu estava ali de longe observando tudo o que você fazia. Tentando sondar com as pessoas que te conhecem,
tentando sondar na internet se apareceu alguma coisa. E aí essa prosperidade que eu sinto que está no nosso caminho, essa felicidade, essa cura de alguém que a gente pode ter ao lado, que vai fazer a gente mergulhar profundamente nas nossas emoções, que vai fazer com que a gente acorde disposto para lutar por essa vida, para lutar por uma melhora no dinheiro, no trabalho. Sabe quando você acorda motivado simplesmente por estar feliz? É isso que eu sinto quando eu penso em você. Eu sinto que você é o meu trevinho, sabe? De sorte. E que uma vez que eu desbloqueie isso, tudo na minha vida vai desbloquear. Eu aprendi que dinheiro tem a ver com energia. E quando a gente bloqueia isso, parece que a vida destrava. Nesse tempo todo, eu tinha muito medo que você me deixasse embora. Que você fizesse o que você prometeu de desapegar, de me deixar seguir. A sensação é que o relógio não estava a meu favor. E essa liberdade que você começou a mostrar que estava sentindo me dava medo. Medo que você de fato seguisse por outro rumo. De fato que você fosse embora e não voltasse mais. Eu sei que apesar de gostar de mim, você pensou em me deixar muitas vezes. Não precisa mentir para mim. Eu sinto a sua energia. Eu sinto que você está se desligando, está se desvinculando de mim. Eu sei que passou muito tempo. Mas eu sei também que você sabe, você sente a energia desse meu pensamento, de ir na sua direção, de esclarecer tudo aquilo que não foi falado, de você entender os porquês, o porquê da distância, o porquê do silêncio, o porquê de eu ter virado as costas para você. E esse caminho lindo, ele nos espera. Eu sinto os ventos da mudança, da direção daquilo que bloqueava e que agora o caminho está aberto para seguir até você seguir na sua direção, porque você está seguindo. E se eu demorar mais tempo, eu não vou te alcançar. Eu sinto isso, relógio fazendo tic-tac e aquela hora perturbando a minha mente do tanto que eu já demorei, do tanto que você já esperou e do tanto que eu já sabia que o caminho era você. Todas as curas e todos os entendimentos que eu tive até agora só me mostraram essa direção, me reafirmaram e a espiritualidade estava lá guiando os meus passos. Deus, os anjos, o Espírito Santo, seja lá o que for que você acredite, eu sei que estavam guiando os nossos passos. Nós não estávamos sozinhos esse tempo. E agora que esse amor tomou tudo, que esse sentimento de leveza, de amor, de colorido que você traz para minha vida está tomando todo o meu peito. E eu preciso me aproximar para falar, para conversar, para dar esse passo, para que a gente possa caminhar junto, para que a gente possa construir uma casa, uma família, esse lar que já tanto conversamos sobre. Eu quero essa casa com você, essa casa fincada no chão, com a nossa família, com a gente. Chega de sonhar, chega de imaginar como seria, seja de ficar pensando e ponderando e se, sem tomar nenhuma atitude. Chega de sonhar. Agora eu quero concretizar, eu quero trazer para a matéria tudo aquilo que eu já pensei, tudo aquilo que eu sei que é o caminho, todas as ideias que eu tive, tudo aquilo que eu acessei durante esse tempo. Eu quero trazer em forma de uma relação segura, firme, sólida, sabendo que você pode contar comigo, sabendo que podemos contar um com o outro. E apesar da vida ser cheia de obstáculos, eu quero passá-los, atravessá-los todos com você, todos ao seu lado. Você aceita viajar comigo deixando para trás tudo que não faz sentido? Todas as pessoas que de alguma forma eu permiti que atravessassem essa relação? Todos os obstáculos que me fizeram demorar para chegar até você? Você aceita embarcar nesse barco comigo e deixar que a espiritualidade, que os nossos guias possam conduzir essa direção para essa vida que a gente sabe que merece,
para essa vida próspera, para que a gente possa falar, se comunicar, estar perto, desbloquear as nossas emoções, dos medos que já tivemos por conta das relações passadas que nos fizeram sofrer. Eu quero pegar essa chave e abrir. Eu quero ser dono desse lugar, desse coração, desse amor. Deixar tudo que foi para trás. Quero ter a liberdade de poder escolher meu próprio caminho, de poder ir na sua direção, de poder voar sem rumo, sabe? Próximo a você, que a gente possa escolher a nossa vida, o que a gente quer viver, como a gente vai viver. Que seja apenas uma escolha nossa, que a gente tenha liberdade de fazer essas escolhas. E eu escolhi por você. E eu quero saber se você escolhe por mim ainda. É essa mensagem que veio aqui. Eu espero que de alguma forma tenha trazido esclarecimento, entendimento sobre o que vocês têm vivido. Eu deixo um grande abraço para todos, queridos, e até a próxima.